Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui nesse vídeo. Meu nome é Rony Queiroz, eu faço parte do time da Integrales. A Integrales, que é uma empresa de consultoria em BPMS, somos especialistas na plataforma Lecom. E nesse vídeo aqui eu vou demonstrar a vocês um processo de RNC, um relatório de não conformidades, um processo que a gente criou buscando atender um dos processos dentro da RN 443, voltada à gestão de riscos dentro do setor de saúde, mais especificamente dentro de operadoras de saúde. E para quem não está familiarizado ainda com o RNC, um relatório de não conformidades, para que serve um processo desse, né? Esse processo é utilizado para o registro de ocorrências ou situações ou resultados não esperados dentro da empresa. E esses resultados não esperados podem gerar danos para a operação da empresa ou ainda para pessoas, sendo colaboradores, clientes ou fornecedores. Podem gerar danos para produtos ou serviços ou ainda para equipamentos e materiais dentro dessa empresa. Vocês também verão no decorrer da apresentação aqui diversas ferramentas que são bastante utilizadas pelo setor de qualidade ou ainda gestão de riscos. Essas ferramentas vocês vão ver implícitas dentro do processo, tais como 5W2Hs, 5 porquês, o diagrama de causa e efeito de Ishikawa ou espinha de peixe e ainda o PDCA. Então, todas essas ferramentas, né, esses conceitos estarão ali dentro dos formulários que a gente colocou na plataforma Lecom. Então, eu vou mostrar para vocês aí, vou dividir a tela, vou ficar um pouco no canto para apresentar essa solução para vocês. Vamos lá? Espero que vocês gostem e no final, lembrando apenas que não é um treinamento, tá? É só uma explanação dessa solução de RNC e sempre pensando no conceito da RN 443, voltada à gestão de riscos. Vou ficar agora na parte inferior e um pouquinho de lado, porque eu vou estar olhando para a tela, ok? Mas o foco realmente é a aplicação. Bom, estou aqui na plataforma Lecom, no ambiente da Integrales, e aproveitando a deixa, caso você queira saber um pouco mais sobre nossa prestação de serviço, nossa consultoria, cases, acesse nosso site, integrales.com.br, integrales com Y, e lá você vai ter todas essas informações de contato, alguns cases, clientes que atendemos, e aí estamos à disposição, ok? Vamos lá então, só acessando aqui com o meu usuário, informar minha senha. Aqui. Vou colocar a plataforma Lecom, tem uma situação aqui que você simula o modo teste e aí facilita você navegar entre usuários sem precisar sair, sem precisar deslogar e logar novamente com o seu usuário, tá? Então você simula a entrada de outros usuários, vocês vão ver no decorrer dessa apresentação. Então estou aqui no modo de simulação, vou abrir um novo processo e esse processo aqui, RNC, relatório de não conformidade. Então estou abrindo ele. Confesso para vocês que eu vou ter que fazer uma colinha, ok? Para ser mais objetivo nessa apresentação. Lembrando que é apenas uma apresentação, não um treinamento, então eu vou pegar algumas informações que eu já tive em um outro processo que eu estava criando. E como eu não sou tão criativo assim, então eu vou copiar, ok? Então vamos lá. Data, eu vou colocar que essa ocorrência foi no dia 9/6. O tipo da RNC, eu vou colocar que ela afetou um equipamento, né? Então, estou dizendo lá que é o título, né? Só para efeito de consulta depois. Equipamento de raio-x com falha. Então, o tipo da RNC, ela afetou produtos ou equipamentos, ok? Tipo da RNC, preventiva ou corretiva. Eu vou dizer que nesse caso, como já está ocorrendo, então ela é corretiva. A descrição da ocorrência, eu vou copiar aqui também. Aqui. Foi detectado que a máquina de raio-x reseta, é um termo técnico aqui nosso de TI, né? Reseta de forma intermitente e inesperada, ok?
Não sei se isso se aplica, tá, pessoal? Eu que tive essa ideia aí, não sei se é uma realidade, mas tá aí. Acho que dá para entender o conceito. O importante é o conceito, ok? As consequências disso: atraso nos agendamentos de clientes, estresse gerado ao paciente, cancelamento ou desistência de exames. Vou colocar aqui o setor impactado. Então, seriam setores da sua empresa, setores do seu hospital, ou setor aí da sua operadora de saúde. Então, vou colocar aqui que são os exames de rádio. E ele está pegando nesse momento, por isso que ele deu aquela lida ali, ele está pegando um líder desse setor. Os processos afetados, vocês terão aqui toda a relação dos processos de vocês. Aqui, é claro, eu coloquei só alguns processos exemplos. Dentre eles, está aqui exames de raio-x. A criticidade dessa ocorrência, uma ocorrência com certeza alta, porque ela impacta nos agendamentos de exames. Tá? E aqui um campo que, qual a sua sugestão de ação imediata? Então, quer dizer, quem já solicita já pode dar um palpite aí da correção imediata para isso. Então, ele colocaria aqui: acionar imediatamente uma empresa para conserto do equipamento, ao mesmo tempo acionar uma locação de um novo equipamento ou encaminhamento de outra unidade para o hospital, ou em um último caso, transferir as consultas para outra unidade hospitalar. Tá? Então ele está dando algumas, no entendimento dele, né? Não necessariamente vai ser alguém de qualidade que vai abrir esse processo, pode ser algum colaborador da empresa. Então ele está colocando as percepções dele que depois serão analisadas por alguém responsável por essa ação imediata, ok? E aqui, esse bloco aqui de anexos e evidências, esse bloco estará presente em todas as atividades desse processo, a fim de, da pessoa, então, nesse caso aqui, a pessoa que está criando esse processo, ele vai colocar uma evidência ali, tá? Então, vou colocar aqui qualquer coisa que eu tenha, uma imagem, um PDF, alguma coisa. Então, estou colocando aqui, por exemplo, seria uma evidência, tirei uma foto do equipamento parado, ou, por exemplo, um vídeo, alguma coisa assim, e vou colocar aqui uma foto do equipamento, e vou dizer aqui também, assim que ele fizer o upload dessa informação, eu vou colocar aqui que é a evidência do aparelho parado, tá? Só para identificar melhor essa foto. Tá aqui. E posso adicionar uma ou várias fotos aqui, ou alguma informação técnica, um manual, etc. Ok? Não tem limite de inserções aqui dentro dessa, a gente chama de grid, tá? Dentro dessa grid. Então vamos lá. Então, quer dizer, nessa primeira atividade eu fiz uma abertura do processo de RNC com todas as informações que eu consigo entregar para os analistas, né, para os responsáveis, analisar essa ocorrência e tomar as devidas providências, ok? Então essa é a primeira etapa, e eu também tenho em todas as demais atividades um campo de observação que é padrão nosso, a gente coloca esse campo em todos os processos, caso o usuário queira complementar ainda alguma solicitação, tá bom? Nesse caso aqui eu não quero, então eu vou enviar a RNC para análise. Nesse momento ele foi para análise do gestor daquela área que eu coloquei, que foi a área de raio-x, tá bom? Nesse caso aqui é um usuário fictício, Lineu. Então eu venho aqui, vou simular a entrada com o Lineu dentro da aplicação. Então quando ele se logar na aplicação, vai cair aqui na área dele e estará presente aqui uma atividade chamada analisar RNC. Então ele vai clicar aqui, vai abrir essa ocorrência, que algum colaborador da empresa, ou mesmo setor de qualidade, abriu, estarão todas as informações aqui, que o solicitante colocou, né? É importante destacar, tá, pessoal? Acabei esquecendo, mas tem aqui, ó, eu tenho o mapeamento desse processo, né? Então, como funcionará? Como que é o desenho do processo de RNC? Então, eu estou colocando aqui, o usuário iniciador abre essa RNC, vai para o gestor da área que ele indicou lá dentro desse processo, dentro desse formulário. Esse gestor pode aprovar ou reprovar, né? Aprovando, vai lá para aplicar a ação imediata pelo analista responsável. É um grupo de pessoas, tá? Então, a gente configura um grupo de pessoas, podendo ser pelo menos uma ou mais pessoas, tá?
Feita a primeira ação imediata, vai para análise da causa raiz, pelo setor de qualidade, então vai receber todas essas informações. O setor de qualidade vai analisar e vai analisar através dos 5 porquês ou dos 6 M's, causa e efeito ou Ishikawa, tem vários nomes, o mesmo gráfico, né? Então ele tem essas ferramentas e depois vai para um programador que a gente chama aqui, tá? Não necessariamente na sua organização tem esse nome, mas aqui a gente deu um nome de programador. O que ele vai fazer? Ele vai entender tudo que foi feito, as ações imediatas, a causa raiz, e vai programar as ações, ou seja, fazer o plano de ação e elencar as áreas que irão efetivamente executar essas atividades. Por fim, chegam para as áreas, né? Vai ser e aí, dentro dessa organização, a gente vai ter que analisar se vai ser uma ação sequencial, ou seja, a área 1 atua e depois a área 2 e assim sucessivamente, ou serão ações em paralelo. Então, eu identifico ali na programação de ação três áreas e automaticamente, em paralelo, ele vai abrir essas 3 áreas ao mesmo tempo, de forma simultânea, tá bom? Então, são opções que vocês podem ter, ora sequencial ou ora em paralelo, né? Em cada empresa tem a sua situação. Então, essas áreas executoras vão realizar as ações, volta aqui para o programador analisar se essas ações foram executadas adequadamente. O programador, aceitando essas ações, ele vai para validar a eficácia, vai lá para o gestor da qualidade, novamente, avaliar a eficácia dessas ações, se realmente surtiu efeito. Depois, continua na figura da qualidade, que é atualizar a documentação e divulgar a solução desse relatório de não conformidade, ou seja, alimentar um POP, né? Você tem um documento ali que é padrão dentro da organização, você vai corrigir aquele documento e divulgar esse documento para a organização. Feito isso, ele volta lá para quem iniciou esse processo, ter ciência de tudo que ocorreu aqui e finalmente concluir esse processo, ok? Então esse é o desenho, é o mapa do processo de qualidade, do mapa do processo de RNC dentro de qualidade, ok? Então voltando ao formulário, eu tenho aqui, então, voltando, eu estou na segunda etapa, chamada analisar RNC, que é a figura do gestor da área que sofreu o impacto, tá? Então, o gestor dessa área aqui está recebendo esse processo, ele vai analisar todas as informações, estão aqui, pode, inclusive, fazer download desse arquivo, para ver essa evidência, e aqui ele vai dizer se a RNC procede ou se vai retornar alguma coisa lá para quem abriu, ok? Aqui ele vai dizer RNC ok e vai seguir com essa RNC adiante. Essa RNC foi lá para a aplicação da ação imediata, conforme aquele gráfico que eu coloquei, ok? Então foi para um grupo de pessoas, eu vou entrar com essa pessoa aqui chamada colaborador, um usuário qualquer, fictício. Então, eu estou simulando a entrada dele, está aqui, ó, chegou esse processo de número 30, que é aplicar ação imediata. Então, clico nele. Novamente, ele verá todas as informações inseridas anteriormente, né? Ele vai analisar a sugestão de ação imediata dada pelo solicitante. Aqui também eu posso ter alguns campos de help, né? Ação imediata efetivamente executada, o que ele executou. Então, quer dizer, aqui é a sugestão e aqui é a concretização, né? Então, o que realmente ele fez. E, de novo, eu vou usar uma cópia aqui para não demandar muito tempo. Então, eu vou copiar um texto, está aqui. Então, a empresa XPTO acionada para conserto do aparelho, e ele colocou algumas coisas aqui que ele acarretou, assim, ele acatou as ações sugeridas pelo iniciador e complementou algumas coisas, é claro, devido à experiência dele. Ok? Então está aqui, ele não pode alterar aqui, então só colocou uma nova informação. De novo, o bloco de evidências está aqui. Poderia também acionar, por exemplo, o orçamento,
tá? Ele poderia adicionar aqui o orçamento e seguir adiante, ok? Então, enviar para análise de causa raiz, ou se tivesse alguma divergência, ele retornaria lá ao iniciador. No caso, eu vou seguir adiante, o caminho feliz. Então, foi lá para análise de causa raiz, foi para esses usuários, que também é o grupo, tá? Eu vou entrar com o meu usuário aqui, né, que vai receber essa informação. Poderia entrar com qualquer um deles, tá, pessoal? Escolhi o meu. Então, tá aqui. Processo número 30, etapa 2, analisar causa raiz. Então, novamente, todas as informações estarão visíveis e não alteráveis, né? É um padrão. É claro, isso daqui são configurações realizadas para essa situação. Se porventura você disser implantar esse processo aqui dentro de sua empresa e disser que não, eu quero que esteja aberto o campo tal, isso facilmente a gente faz, tá? Então, é só um exemplo, de novo, só um conceito, né? E claro que terão algumas particularidades que a gente tem que atender a cada cliente, tá? Então, estou seguindo aqui um modelinho aqui que a gente fez. Beleza? Então, tem aqui a causa raiz, um bloco novo chamado causa raiz, e ele está perguntando aqui, ó, ferramenta para causa raiz, né? Que tipo de ferramenta você quer utilizar para a identificação dessa causa raiz? Então, eu tenho os 5 porquês, ele abre aqui um bloco desses 5 porquês, ou eu tenho o diagrama de Ishikawa, os 6Ms ou causa-efeito, tá bom? Tem esses nomes aí. Tá aqui os 6Ms, e também eu posso optar por ambos, né? Lembrando que o Ishikawa, penso eu, tá? Minha opinião, ele é mais utilizado no setor industrial, tá? Então, talvez no setor de saúde, utilize-se mais os 5 porquês, tá bom? Então, vou seguir aqui pelos 5 porquês. De novo, vou copiar, dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V aqui que eu já tenho, para não ficar pensando muito. Estou colocando o primeiro porquê, vou colocar um segundo porquê, um terceiro porquê, copiando e colando. Um detalhe aqui que, por nossa regra, colocamos que pelo menos teria que ter 3 porquês, né? Então, por que aconteceu isso? Tá, mas por quê? Mas por quê? Então, são 3 níveis de porquês, e o quarto e o quinto são opcionais. Caso tenha, coloque, caso não, segue o jogo, tá bom? E aí eu vou ter, né, com a experiência, com o histórico disso daí, eu vou ter o que foi realmente essa causa raiz, né? Você vai ter um cadastro dessas possíveis causa raiz dentro de sua empresa. Então tá aqui, eu coloquei algum fictício, causa 1, causa 2, causa 3. Então estou colocando aqui uma causa raiz dentro da sua empresa, é claro, vai ser mediante ao histórico de que você já tem, então será possivelmente vindo de um cadastro. E de novo aqui o bloco a grid de anexos, e vou seguir adiante, tá? Então, analisei, né? Coloquei os 5 porquês, apontei a causa raiz e vou agora mandar lá para o programador para que ele analise essas informações e gere essas ações para as áreas. Então, foi para um usuário, né? No caso aqui é o mesmo usuário, mas seria o programador, é uma função de programador, eu coloquei meu usuário, então vai estar aqui na minha área novamente, agora na atividade de programar ações. Então vamos lá, entrar nessa atividade, programar ações. Novamente, todas as informações aqui, estão agora as informações dos 5 porquês, a causa. E aqui tem um novo bloco chamado plano de ação, que é o conceito 5W2Hs, tá bom? Por padrão, ele já pega ali o detalhe da ocorrência, então eu já trouxe aqui, mas eu posso alterar. Então essa informação aqui, por padrão, ela veio lá de cima, tá? Que é a descrição da ocorrência, e essa informação aqui do porquê, ela veio desse campo aqui de consequências. Tá bom? Então você tem todo o trecho aqui para preencher do 5W2H. Eu também vou copiar as demais informações que não vieram por padrão. Então tá aqui o campo onde eu vou pegar daqui da sala X para a sala da sala raio-x para o prédio Y. Quando
eu vou colocar aqui, resolver até 15 de junho de 2021. Quem vai resolver? A empresa XPTO e as áreas envolvidas abaixo, que eu vou apontar. Como irão resolver? Então, tem todo um descritivo aqui. E quanto, né? Eu vou colocar aqui um valor hora de R$300 dessa empresa contratada, né? E se porventura essas informações você quiser complementar alguma coisa ou descrever alguma coisa que não está dentro do padrão 5W2H, você colocaria aqui, tá? É uma observação sobre o plano acima e é de forma opcional. Você não precisa necessariamente colocar, só um complemento. Novamente o bloco, desculpa, agora é um bloco novo, é um bloco de programação das ações, que são as áreas executoras. Você vai ter lá no seu cadastro dentro da plataforma essas áreas. Então eu vou dizer aqui que almoxarifado tem 2 dias para executar uma determinada ação. Que ação que ele vai executar? Providenciar um prestador de serviços para correção, desculpa aí, por isso que eu colei, tá vendo? Para correção imediata. Por exemplo, tá, pessoal? Imediato. E eu vou adicionar aqui. Então, joguei uma atividade para um setor 1, vou para o setor 2, por exemplo. Ele tem 2 dias para executar. E aí vai, né? Esses 2 dias pode ser em paralelo, né? Então, quer dizer, esse aqui tem 2 dias, o outro tem mesmo 2 dias, ou se for sequencial, o primeiro terá 2 dias e o segundo terá 2 dias, é claro, depois dos primeiros 2 dias da área 1, tá bom? E aqui eu vou colocar 2 dias para o setor de compras providenciar a aquisição, um novo contrato para a chamada da empresa XPTO, por exemplo. Tá bom? Então é só um exemplo aqui, não se aplica exatamente essa situação que eu estou colocando, mas eu estou dando assim só um conceito para que você já visualize como esse processo poderia te atender dentro da gestão de risco, do setor de qualidade e atender as premissas da RN 443. Então tá aqui, relacionei essas duas, poderia relacionar várias outras áreas, ok? Não tem limite também. E aí o bloco de evidência sempre, e eu vou seguir adiante. Então, fiz a programação do plano de ação, então coloquei aqui todas as informações, e lá embaixo agora eu vou dizer, encaminha para as áreas. Então ele vai, manda para essas áreas, tá? Tem um processo automático que ele dispararia para essas áreas, mediante em paralelo ou em sequencial. Tá? Eu vou simular só entrando com o robô, vou executar uma única vez, só para a gente pegar o conceito, é isso que importa agora. Pegar esse conceito, então tá aqui, ó, entrei com o usuário automático, né? Tá aqui, executar ações. O que as áreas veriam então nesse momento, né? Também as áreas, obviamente, enxergará todo o histórico daquela RNC, a causa raiz, qual que foi o plano de ação programado, quais são as áreas envolvidas. Ela pegaria aqui a atividade dela, né, do almoxarifado, e colocaria aqui qual que foi a ação executada. Olha, entrei em contato com o prestador e ficou agendado de vir hoje durante o período da tarde. Exemplo, tá, pessoal? De novo, não é minha praia, assim, não é meu dia a dia essas ocorrências, tá? Mas só estou dando o conceito mesmo. Status é uma atividade a iniciar, uma atividade em andamentos. Ela pode, claro, demorar dias para executar essa atividade. Ela vem aqui, coloca algumas informações e salva aqui e continua a vida delas. Volta lá para a área de trabalho e o processo fica parado na área dela. Quando efetivamente for executada essa ação, ela vai voltar para esse processo, vai editar a atividade dela e colocar aqui, ó, executei no dia de hoje, dia 11, e o custo dessa ação ficou em R$1.200, em R$1.200, vai, por exemplo, e atualizo, tá bom? Então, a primeira área que deveria tomar ação já tomou, e se eu passasse o processo aqui, iria para a segunda área executar.
O botão está desativado por quê? Porque ela deu como não concluída aqui, tá? Então ela, deixa eu colocar de novo. Ela colocou em andamento, se eu colocar concluída e atualizar, aí sim o botão vai ficar liberado, tá bom? Então eu sigo agora adiante, né? Então a área 2 também executaria e chegaria um concentrador aqui para essa etapa de verificações, que voltou lá para o, se eu não me engano, aqui é a figura do gestor de qualidade. Vamos entrar aqui, vou ter essa certeza. Então vou simular entrando com o usuário, recebeu o feedback de, então quer dizer, mandou para 10 áreas, essas 10 áreas já executaram cada uma das suas atividades, e aí chega um concentrador para essa etapa aqui de verificar ações, tá? Ele vai ver realmente o que foi feito, se foi feito adequadamente, tá? Então, verificar ações, vou entrar nesse processo. Tá acabando, tá, pessoal? Já estamos nas etapas finais. É um processo de médio porte, vamos dizer, né? Que tem bastante informações dentro do formulário, né? Então, tá aqui, só lembrando, vou abrir o fluxo vivo aqui novamente. Esse fluxo vivo, então ele percorreu todo esse desenho aqui, então passou por abrir, foi lá para analisar, teve a ação imediata, teve o caso à raiz, houve a programação das ações, a execução de todas as atividades por cada uma das áreas, e agora estou aqui nesse momento no setor, na figura do programador, que foi ele quem programou, e é claro, ele que deve analisar se essas ações foram executadas adequadamente, tá bom? Então, depois dessa ação, vai lá para o gestor da qualidade, verificar a eficácia e atualizar os documentos, e depois finaliza. Então, ok, agora eu me situei aqui, vamos voltar lá, tá aqui. Ele vai executar cada uma dessas, ele vai verificar cada uma dessas áreas. Se houve alguma inconsistência, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para reprogramação, lá naquela etapa que a gente passou, ele vai colocar novamente para aquela área que houve um desvio, alguma coisa que deixou de fazer, e vai mandar a atividade somente para aquela área corrigir, tá? Então, se houveram, por exemplo, 10 áreas, ele vai mandar para uma só, essa uma executa, corrige o que tem que fazer e volta de novo para ele, e aí o processo segue novamente, tá? Vou fazer aqui o caminho feliz, ok? Então, ações adequadas, e vou aqui clicar no botão ações validadas. Aqui só um detalhe, né, que eu acabei me esquecendo. Eu tenho aqui o custo da ocorrência, ele vai fazer uma análise de tudo que foi gasto com essa ocorrência e o prejuízo gerado, né? Então a máquina ficou parada por 2 semanas ali e eu a organização deixou de ter um montante aí através de exames no valor de R$ 15.000, por exemplo, tá? Isso você pode depois gerar indicadores a partir dessas informações, indicadores financeiros do que você está perdendo com essas ocorrências no seu dia a dia, tá bom? Então vem aqui ações validadas, então ele segue adiante, foi lá para o gestor da qualidade validar a eficácia dessa RNC. Vou entrar, já estou com o Rony, então vou voltar nele aqui. Está aqui, validar a eficácia. Lembrando que está na figura do gestor da qualidade. Claro, se sua empresa não for essa pessoa que é destinada a esse tipo de ação, basta simplesmente a gente entrar nesse grupo e colocar a pessoa, mesmo que seja de outro departamento, tá bom? Isso daí é totalmente flexível dentro da plataforma. Então, a validação da eficácia, ele vai estar por dentro do assunto, até porque já passou por ele esse processo lá naquela primeira fase, né? Então, ele está aqui, já está por dentro, viu tudo o que aconteceu, quais foram o plano de ação sugerido, as ações que sofreram, as ações executadas, e aqui ele vai dar o parecer dele, né? Então, verificação da eficácia das medidas. Então, eficácia insuficiente ou reprovada. Se eu colocar isso daqui, obviamente que eu só vou ter que mandar lá para a reprogramação, porque tudo que foi feito ainda pode ter uma necessidade de correção, porque essa ocorrência pode voltar a acontecer,
né, gerando novos danos para a organização. Né? Então, obrigatoriamente, eu não posso passar e eu tenho que reprovar, voltando lá para de novo para novas execuções, até que esse problema seja efetivamente corrigido. Né? Ou eu venho aqui, teve uma eficácia moderada ou aceitável, e aí vai do nível de aceitação da sua organização, né? Ou eficácia aprovada, está totalmente adequada. Né? Quais foram as medidas mitigatórias para essa ocorrência, né? O que foi feito para de forma a minimizar, mitigar os riscos, né? Então ele vai descrever aqui quais foram e quais foram também as lições aprendidas, né? O que se aprendeu a todo o dano causado, a parada do equipamento, prejuízo causado. Então, o que foi a lição aprendida para que isso não ocorra novamente, tá bom? É um campo livre aqui. Já falei aqui várias vezes do anexo, e aqui ele vai dar eficácia validada e segue adiante. Nesse caso, vai seguir para ele mesmo, que é a figura do gestor da qualidade, que vai atualizar. Você viu que se ele só deu um refresh, ele nem precisou ir lá para a área, porque é o mesmo personagem, então eu só recarreguei numa nova atividade, tá? Então ele foi para uma atividade agora chamada de atualizar documentação e divulgar RNC, onde ele vai, de novo, ver todas as informações estão aqui. E aqui tem aqui um novo campo, né? Esse bloco aqui, padronização e divulgação de documentos. Está perguntando aqui, documentos atualizados e publicados? Se não, ele não vai deixar passar, tá? E se sim, ele vai dar apenas um alerta aqui, um aviso, né? Está dizendo assim, sempre que houver documentação atualizada, por favor, insira no bloco abaixo para melhor documentação de procedimentos operacionais, o POP, e pesquisas futuras, né? Você pode consultar essa documentação dentro da ferramenta também em pesquisas futuras que você necessitar. Não necessariamente existem documentos atualizados, então por isso que eu não tornei obrigatório a inserção de documento aqui nesse bloco. Apenas eu gerei um aviso para que isso não seja esquecido, tá bom? Mas fica a cargo do usuário inserir esse documento ou não, tá? Vamos supor que nesse caso aqui houve, então eu vou de novo, vou imputar esse documento aqui, vou pegar qualquer informação que eu tenha, venho aqui, subo um PDF desse documento, esqueci, coloco aqui equipamentos e importo. E vou dizer aqui que esse documento que eu subi foi documento POP deste processo. E aí vai ficar armazenado na ferramenta, na plataforma Lecom, bem como no ECM, que também é um módulo da plataforma, ok? Então tá aqui, RNC aprovada e atualizada. E finalizo essa RNC. Finalizei essa RNC, o que ela vai fazer? Ela vai voltar lá para quem abriu, então quer dizer, teve todo esse desenho, vou entrar aqui com o administrador, que foi quem abriu. Então tá aqui, administrador, finalizar RNC, o processo 30, vou entrar nesse processo e vou abrir o mapeamento só para a gente, de novo, por última vez, ver o desenho que correu aqui. Então, aqui o desenho, né, o mapa do processo. Então, quer dizer, ele abriu, fez todo esse trajeto, passou por todas essas áreas, né? Teve as suas aprovações, reprovações. Nesse nosso exemplo não teve reprovação, só para a gente ser mais objetivo aqui. E agora voltou lá para ele finalizar. Ele dando ok, basicamente a ciência, tá? Ele não pode rejeitar nada, que é uma última etapa, é só para ciência, ele tem um feedback do que aconteceu com essa ocorrência dele, tá? Meio que é uma prestação de contas da organização para quem fez essa abertura, né? Então, se foi um colaborador, ele se sentiu incomodado ali com alguma situação, algum desvio, então houve o saneamento desse desvio e ali a empresa deu um feedback para ele. Ok? Então tá aqui, ele vai ver tudo que foi feito, por quem foi feito, né? Todas as informações aqui, as ações foram feitas por quem e se alguém colocou alguma informação aqui, está todos os históricos. E aqui ele vai colocar, ok, parabéns aos envolvidos. Beleza? E aí ele finaliza.
Então, esse é o processo. E aí acabou o nosso processo de RNC, onde a gente passou em cada uma das atividades. E o importante aqui, pessoal, é que vocês visualizem, né? Diversas informações dentro desse formulário poderão servir para vocês emitirem relatórios, consultas aqui dentro do próprio LECOM mesmo, gerar gráficos a partir dessas informações, ou ainda utilizar ferramentas de BI, por exemplo, o Power BI. Também a Integrales é especialista nesse tipo de solução, criando visões a partir desses campos existentes no formulário da RNC. Imagine quão rico seria indicadores, né, visões estratégicas a partir desse tipo de informação, desse tipo de informações visualizadas, por exemplo, no Power BI ou mesmo aqui dentro da ferramenta, tá bom? Então muito importante também salientar isso daqui, ó. A cada chegada de etapa, né, a cada abertura de atividade, o LECOM, a plataforma LECOM dispara esses e-mails de forma automática, tá? Então tá aqui, ó, o fluxo da RNC, na etapa analisar RNC, vieram essas informações, lá na etapa aplicar ação imediata, vieram essas outras informações complementares, e assim sucessivamente, tá? Então tá aqui. Então a cada atividade ele vai colocando mais informações. Quer dizer, eu mandei a atividade para o setor lá de qualidade, aquele grupo está recebendo esse tipo de e-mail. Assim que chega essa informação, já chega também o e-mail dizendo que tem alguma atividade para ele resolver. Ok? E lembrando também que a aplicação que a plataforma tem SLAs, né? Então vocês podem configurar em cada uma dessas atividades um tempo para que ela seja executada. Passou o tempo, ele tem também e-mails de notificação de cobranças, tá? Onde você pode determinar que a cada 2 horas, por exemplo, ele vai mandar um e-mail de cobrança. Olha, essa atividade aqui está parada aguardando sua solução. E também pode escalonar depois de um tempo. Supondo ficou um dia parado, atrasado, eu posso dizer que essa atividade sai desse usuário e vai para o líder dele, por exemplo, tá bom? Isso são recursos nativos da plataforma LECOM que com certeza agregam muito a sua operação, beleza? Então esse foi o treinamento não, esse foi a explanação desse processo de RNC que a gente fez pensando na RN 443 do setor de saúde, atendendo a gestão de riscos. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, espero que você goste desse vídeo. Se gostou, dá uma curtida aí no nosso canal, assine o nosso canal, siga nossos próximos vídeos e até o próximo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.